O capítulo começa todo estranho? Bom, enfim, aqui começa com Future Taylor em um lugar muito estranho. E trata-se de um sonho. Ela nos conta que tem tido esse mesmo sonho todas as noites, envolvendo uma cidade devastada e vampiros. Sim, vampiros. Ela estava tendo esse sonho porque ela leu o livro do Eu Sou a Lenda. E ela se identificou muito com aquele livro, né? A premissa de uma pessoa sozinha num universo devastado com monstros à solta. Ela se identificou. E parece que ela gostou do livro, hein? Porque, rapaz, tá sonhando com isso todo dia. Ela também fazia um paralelo com o livro, dizendo que, no final, é revelado que aquelas criaturas monstruosas possuem uma cultura própria, uma língua e até mesmo uma espécie de sociedade. Algo muito parecido com o que ela vivenciou. Mas ela esperava que, seja sonho ou realidade, sobreviver parecia ser fácil. Era só deixar com que os monstros se destruíssem. E, bem, o sonho fica cada vez mais estranho. Ela vê seus antigos entes queridos transformados em Crossed saindo de uma mãe Crossed gigantesca que paria todos eles. Ela dizia que no sonho, de repente, todo mundo ficava com medo dela. Uma grande reviravolta. E do nada aparecia o Salt, que dizia: sabe o que você é, senhorita? Uma nova superstição, entrando na fortaleza inabalável da eternidade. Tá legal, mas que merda acabou de acontecer? Agora, estamos introduzidos em uma nova cidade, numa nova civilização. E Taylor tinha uma nova gangue e uma nova vida. E ela conta que nesse dia faz exatamente um ano desde que toda aquela merda aconteceu em Tioga. E também um ano inteiro de planejamento de como que ela poderia fazer com que isso não acontecesse nessa nova cidade. Algum tempo se passava e ela se encontrava com a Cautions. E sim, essa é a Cautions. E ela contava que não conseguiu contato com as cidades vizinhas, com os cristãos remanescentes e tudo mais. E de repente quem aparecia lá era Inma, uma grande amiga sua. E Taylor pedia desculpas, porque mais cedo ela fez um treinamento envolvendo os guerreiros e tudo mais, para caso acontecesse alguma invasão ou algo parecido, né, para todo mundo estar preparado. Mas não saiu muito bem. Entretanto, sua amiga argumentava, dizendo: Taylor, nós não somos guerreiros. Estamos em paz há muito tempo, sem necessidade de lutar. Mas eu entendo que temos que ser guerreiros, temos que ser fortes, capazes de ir. Mas se der merda de novo, eles já sabem o que fazer. Entretanto, Taylor argumenta, dizendo: olha, eu e Caution somos muito agradecidas por você nos ter dado uma casa. Mas o que eu tô falando é algo maior. Eles fazem planos. Tem uma cultura própria, eles são inteligentes, eles podem se disfarçar como um de nós que a gente nem sabe. E também Taylor dizia sobre algo como controlar a rota dos ônibus através de rádios. Mas Inma argumenta dizendo: olha, a gente já conversou sobre isso. Se a gente transmitir no ar, eles vão saber exatamente onde estamos. E fica suave aí, tá legal? Porque talvez você prefira uma nova morada, Future. Uma que tenha uma atitude diferente em relação à paz. Uma que viva na paranoia, assim como você. E Taylor rodava a baiana, se sentia totalmente ofendida, expondo todos os horrores que os Crossed fizeram à sua família e seus amigos, dos quais eu não posso nem citar aqui, mas envolve churrasquinho e coisas com pequeninos. E dizia que sabe muito bem do que eles são capazes, e que Inma estava o subestimando, e isso é um erro fatal. Mas a Cautions ficava: ai, para de brigar. E Inma saía de lá dizendo: olha só o que você fez com ela. Seguinte, vai deitar um pouquinho, vai descansar, porque você tá muito estressada. Mais tarde, naquela noite, Future Taylor colocava a Cautions para dormir, como se fosse sua filha. Até que então, alguém chamava por ela. Era o nosso menino Musta, e os dois conversavam sobre a Cautions. Ela tinha muitos surtos por conta dos traumas e tudo mais, e Taylor ficava encarregada de cuidar dela. E meu amigo, esse novo desenhista bufou a Taylor. Quando os dois estavam abraçadinhos, ela dizia assim: mas olha só, você demorou para aparecer no treinamento. Você está sexando com aquela mulher outra vez? E ele respondia: um pouquinho.
E só lembrando que eles não são namorados ou casados, eles são mais pra amantes. E eles tinham uma breve conversa sobre a relação dos dois, porque faz 1 ano que eles estão tendo relações, e eles conversam a respeito de construir uma família, ter uma relação mais séria e oficial, mas até agora nem tchum. Até conversavam sobre isso, tipo casar, ter uma família mesmo, seguir o Alcorão. E o Musta queria uma família com ela, ele queria ter filhos, mas ela não se sentia preparada. E não julgava e nem condenava ele por isso, até entendia. Mas a questão é que ela não tá muito bem no clima, sabe? Ela explicava que não tomou uma atitude perante a isso, pois estava muito ocupada com seus pensamentos, os seus planos. O trauma foi muito marcante para as duas. Entretanto, alguma coisa acontecia lá fora. Simplesmente um sinalizador era lançado aos céus, ou seja, era uma emergência, e o que ela previu finalmente aconteceu. Quem é a paranoica agora? Simplesmente os Crosser tentavam um ataque por cima, ao mesmo tempo que vinham em bando por baixo. Estes eram Crosseds totalmente selvagens, diferentes dos que apareceram anteriormente. O grupo logicamente fica desesperado. Restava então para que as duas corressem até o balão que estava caindo, pois um rapaz estava lá e ele havia sido atacado por aquela Crosser. O moleque caía, mas estava em segurança, tudo certinho com ele. Mas Cautions machucava sua perna no processo, e os Crosseds se aproximavam mais e mais das duas. O melhor dos três, né? Entretanto, a cavalaria chegou e passou por cima de todo mundo. Agora que ela estava sem exército, ela estava totalmente vulnerável. Entretanto, ela começava a falar, os provocava e os zombava. E a Crosser em questão dizia: "Nós pensamos que você estava morta, Future Taylor." E depois disso, ela ia embora sem mais nem menos. E a idiota da Taylor nem se esforçava para atirar nela. Meu Deus do céu. E todo mundo ficava tipo: "Mas rapaz, que merda que acabou de acontecer aqui." No dia seguinte, todo mundo trabalhava junto e parecia que não teve baixas, deu tudo certo. O menino do balão e a Cautions ficavam se recuperando, mas, graças a Deus, não aconteceu nada de grave. E claro, uma boa notícia, Inma finalmente entendeu a gravidade da situação e que a paranoia de Taylor estava correta. E a própria admitia, falando: "Tá bom, Taylor, meus parabéns, você estava certa, eu acredito em você. Nós precisamos saber mais." E a Taylor saía de lá, animada, né? E quando ela saía pra fora, ela na verdade ia em direção a um senhor chamado McBlarney. E ela lhe pedia um favor. E o velho dizia: "Fala aí, manda braba." Ela se referia dos Crosser, dizendo que eles a conheciam. Porém, entretanto, ela conseguiu tirar algo bom disso, lendo aquele livro dos vampiros, mas que ela esqueceu o nome, ela não conseguia se lembrar. Mas quando olhou para os olhos dela, ela finalmente lembrou o nome do livro. O nome do livro e também o nome do capítulo era Eu Sou a Lenda. E o favor que ela pedia era dar uma volta de balão, só para dar uma olhada no local. Fim do nosso 7º capítulo.